Oiê, eu sou a Júlia, Oiê, eu sou a Mariana, mas mas quem quem somos somos nós nós para para julgar? julgar? E hoje eu trouxe um caso relacionado às marcas que a gente conversou lá num outro podcast. Vamos falar hoje sobre Cartier versus Tiffany. Mas não é uma disputa marcária, é uma disputa envolvendo concorrência desleal e segredos de negócio. E é óbvio que eu amei essa matéria, essa disputa, justamente por envolver segredo de negócio, que é meu tema de pesquisa, foi meu tema de pesquisa no mestrado, o tema do meu livro. Então, eu me interessei muito, assim, quando eu estava buscando, eu vi essa, eu falei: "Nossa, segredo, amo, tá". É esse. Esse é o lado positivo, mas tem o lado positivo de todos os casos envolvendo segredo, que a gente não tem acesso aos autos do processo, o processo, na sua esmagadora maioria, tal como aconteceu nesse, eles são finalizados com um acordo confidencial, obviamente, e eles desistem do processo. Então, até dando um spoiler aqui, né, que aconteceu isso, então a gente não tem acesso a todas as informações. Mas também é interessante quando envolve segredo, que é tudo meio assim, a gente acha que é isso. "Ai, eu acho que é aquilo", tudo meio A gente faz fofoquinha. as nossas Né, suposições. é bastante fofoquinha, entendeu. Uhum. Então, são fofoquinhas de vários sites, mas de fato, o que acontece? Isso não é fofoquinha, isso aconteceu mesmo. A Cartier, lá nos Estados Unidos, processou a Tiffany, lá nos Estados Unidos também, Briga de na cachorro grande. briga de cachorro grande, de grandes do luxo, lá em Nova York, Uhum. alegando que a Tiffany estava praticando atos de deslealdade concorrencial por ter aliciado uma funcionária da Cartier, que passou então a trabalhar na Tiffany. Era uma gerente que tinha acesso a algumas informações confidenciais e, segundo a Cartier, essa contratação foi justamente para que a Tiffany conseguisse, obter acesso a essas informações estratégicas dentro desse ramo da joalheria. Sim, "bá-bá-bá". Muito Chocada. aham. É muito interessante. Eu até trouxe uma colinha aqui para não esquecer de nenhuma informação, mas esses dados estratégicos, segundo a Cartier, envolvia, preços, clientes e planejamentos estratégicos, tanto de marketing quanto comerciais. Então, gente, assim, aqui fazendo só, né, um entre parênteses, é muito importante para todas as marcas essa questão de estratégia. Seja uma estratégia de marketing, seja uma estratégia comercial, ou seja, como a gente vai atuar nesse ano? Quais vão ser as nossas campanhas? Como que a gente vai abordar o nosso consumidor? Enfim, quem são os nossos consumidores? Quais são as características dos nossos consumidores? Isso é extremamente valioso dentro de uma empresa. Então, você ter Total. acesso a isso, ainda mais num mercado de alto luxo, é valiosíssimo. E você perder isso também é extremamente perigoso, né. Então, isso é levado muito a sério, em todos os lugares, mas especialmente lá nos Estados Unidos, essa questão do segredo é levada muito a sério mesmo. Essa questão de aliciamento, aliciamento é quando você tira um funcionário de uma empresa para trabalhar na sua, né, utilizando recursos desleais, tá, ou por querer, né, se apropriar de questões ali, praticando a deslealdade. Então teve essa acusação, tá, mas esse processo ele não foi adiante, não teve julgamento de mérito. O que a gente encontra daí agora são foquinhas, né. O que a gente encontra nas reportagens? Que a Cartier se manifestou, falando realmente que tinha entrado com esse processo, indicando inclusive quem era esse funcionária, que já estava trabalhando na Tiffany, dizendo que, privilegia, né, e incentiva a concorrência, mas não a deslealdade, e que nesse ato a Tiffany estava querendo roubar segredos deles. Queria conhecer o negócio deles para roubar ali informação. E a Tiffany se manifestou dizendo que não fazia sentido as alegações, obviamente, que inclusive uma das alegações que eu achei super interessante e que aqui eu quero levantar é que em nenhum momento a Cartier
demonstrou que essas informações eram confidenciais. Hum. E aqui, gente, quando a gente está falando de segredo, para algo ser considerado segredo e, portanto, existir uma deslealdade concorrencial, é preciso necessariamente que essa informação seja realmente confidencial. E por ser confidencial, te dê vantagem competitiva. Se você não mantém em segredo, se você não mantém isso confidencial, se você não tem como comprovar que isso é confidencial, você não vai vencer uma disputa no judiciário. Até Né? porque se não tem uma técnica, um know-how, algum ponto ali muito específico, não tem pra quê ter que ser mantido em segredo e mais ninguém saber, né? Então, Exatamente. realmente faz todo sentido isso É. de. É que o que a gente vê, assim, no dia a dia das empresas, é que Uhum. todo mundo acha que é tudo segredo. Ah, esse negócio é meu segredo de negócio. Ah, minha lista de clientes é minha lista de clientes. Tá, tua lista de clientes, mas todo mundo que entra na sua empresa tem acesso a essa lista? Se eu entrar Sim. lá, for passear dentro da sua empresa para conhecer a sua empresa, capaz de eu pegar a lista ali em cima de uma mesa e sair com ela. Não, eu acho que quando tem um segredo é aquela coisa de você não poder. Se você vai fazer uma visita técnica numa empresa, sei lá, na empresa que faz a montagem dos relógios da Cartier. E aí tem lá uma coisa muito específica que eles fazem no relógio e é um segredo técnico deles. Uhum, Eles não vão deixar uma pessoa qualquer ir lá ver e exatamente. visitar. Não vão deixar ela entrar com o celular. Não, aquilo não vai vazar dali. É, exatamente. Então, são coisas muito. É, e eu li uma reportagem que a Tiffany falava que é justamente essa confidencialidade não foi demonstrada, porque esses documentos eles não estavam criptografados, esses documentos eles não estavam inacessíveis. Então, essa gerente, ela possivelmente tenha tido acesso lícito desses documentos enquanto ela estava trabalhando lá. Em momento algum, esses documentos foram marcados como confidenciais. Isso também é importante. Então, ela nem Uhum. sabia que era confidencial. E não existia essa política interna, né, de que indicando tudo isso, enfim. Mas aqui são, como eu falei para vocês, a gente não tem certeza de que foi dessa forma, né? Uhum. Mas é que realmente isso acontece muito na prática, assim, no dia a dia a gente vê as empresas passando por isso e quando tem uma situação assim de saída de um funcionário, enfim, aí, oxe, e agora, né? E Para sabe onde eu vou? uma coisa que eu penso? Que, por exemplo, essa funcionária, que era da Cartier e foi pra Tiffany, deve ser uma baita funcionária, né? Porque. Provavelmente. Mas assim, se não tinha, como você mesma disse, não tinha um confidencial, tava numa pasta que ela tinha total acesso e tal, de duas uma, ou ela era uma pessoa de extrema confiança ali dentro, ou realmente ela entrou, sabia de tudo que acontecia por estar nessa vivência dela, no trabalho cotidiano dela, Uhum. e ela pensou, bom, isso pode enriquecer o meu trabalho em Uhum. outra empresa. Com E aí certeza. ela vai lá e leva esse conhecimento técnico que ela adquiriu ali, porque se fosse um segredo, ela E não errada ela poderia não tá, levar. Mas né? errada ela não tá. Errada ela não Ela tá. se autopromoveu, assim. Ela, Uhum. ela usou as artimanhas da Cartier, que eram, com certeza, são muito Uhum. boas, É. e levou pra Tiffany, como quem diz: olha como que eu sei fazer, olha Quem como eu paga sou boa em mais? pensar nisso. Exatamente, quem dá mais. Quem dá mais? E talvez qualquer um de nós numa posição como essa, sei lá, sabe? Tipo, deve ter sido uma briga muito grande Uhum. ali. E às vezes nem é como você disse, né? Não é na má fé, assim, que a pessoa Não. faz isso, né? Pode ser que seja também, né? A gente não sabe. Mas, e pode ser também que tenha má fé do outro lado, no sentido de aliciar, né? Então, ó, vem pra mim, traz as informações que eu te pago mais, enfim, né? Pode até ter uma orientação ali por trás, mas a gente nunca vai saber, de fato, o que que Infelizmente. aconteceu ali nesse caso. Até mesmo porque o caso é de 2022, é um caso já mais antigo, não é tão recente. E em 2023 foi que ambas as partes peticionaram nos autos pedindo a desistência do processo, sem ônus para nenhuma parte. E aí, em 2023, ainda saiu uma notícia dizendo que eles tinham feito um acordo, que ficou confidencial, obviamente, a gente não consegue ter acesso, então não sabe o que que foi acordado, quem que tinha quem tinha razão, quem que não Nossa, tinha, mas eu no que queria. tinha, né? Se alguém pagou alguma coisa para alguém, não sabemos. Geralmente essas questões de segredo elas são resolvidas dessa forma. Tá aí um documento que eu queria ter acesso. É o contrato, o acordo que eles fizeram. Meu Eu queria sonho, muito ler isso. meu Mas sonho. assim, eu leria de cabo a rabo. Uhum.
Deve Meu ser muito sonho. interessante. Aham. Eu queria muito ter acesso a isso também, muito mesmo. E olha que eu vou a fundo, inclusive quando eu estava desenvolvendo a minha tese de mestrado, eu procurei muito, assim, sabe, alguma informação que pudesse me trazer, sabe, esse gostinho, mas não, é tudo muito em segredo mesmo. Eu tenho uma opinião de que quando 2 empresas, no caso desse, fecham um acordo, existiam riscos muito grandes para os 2 lados. Porque, por Uhum. exemplo, na verdade nem é essa a minha opinião, na verdade, que eu ia falar, porque isso eu acho que é uma coisa um pouco óbvia. Aham. Mas É que eu existe um acho risco que reputacional também, né. não, e eu acho que, por exemplo, a Cartier não teria como provar que tudo aquilo ali era um segredo, era confidencial. Uhum. E aí a moça que trabalhava, ela fala: "Ué, mas eu tive acesso e era o acesso estava ali para quem quisesse ver, eu usei isso para o meu benefício, porque eu achei que poderia". Uhum. E aí vem a Tiffany, que diz inteiramente certa também não tá, Aham. porque ela sabia de tudo isso. Então, para ela fechar um acordo desse e não brigar falando: "Eu não fiz isso", Uhum. pô, claro, tirando essa parte reputacional que você falou, mas assim, sabe, ela sabia o que ela estava fazendo. É. Foi uma É, e baita assim, estratégia. o risco processual lá nos Estados Unidos, ele é muito alto, né. Porque quando a gente fala de uma disputa que vai para julgamento de mérito e uma eventual condenação, as condenações elas são milionárias. Não são condenações, baixas, razoáveis, assim, como as que a gente tem usualmente aqui no Brasil. Então, o risco, por mais que você tenha, mecanismos de defesa, o risco é tão alto nesse sentido que vale a pena fazer acordo. Então a gente vê Uhum. muito acordo acontecendo lá, principalmente no ambiente empresarial, assim, sabe. Muito acordo mesmo. Mas sabe que eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com segredo? Eu amo falar desse exemplo. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu fui visitar a Google e é enorme lá, e tem vários lugares que você pode acessar, enfim. Inclusive, você pode entrar dentro da Google com um funcionário, você faz, tipo, um preenchimento de formulário, tira foto, enfim, tem um preparo muito Uhum. grande, assim, de sentido de aonde você pode acessar, o que que você não pode acessar. Mas os ambientes confidenciais, os prédios onde está sendo desenvolvido pesquisa, enfim, você não pode nem passar na frente, não pode nem tirar foto. E aí teve um prédio que a gente estava querendo tirar foto, eu e minha amiga, a gente estava tentando tirar foto e tinha 2 seguranças na frente. Aí eles vieram e falaram: "Ó, não pode tirar foto aqui". E a gente: "Meu, por que não pode tirar Gente. foto aqui?". Daí ele apontou uma plaquinha pra mim, né, e nessa plaquinha estava falando que ali naquele prédio tinha desenvolvimento de questões que eram confidenciais e tal, não sei o que, nã Uhum. Beleza, aí a gente tirou uma foto, eu passando correndo assim, aí tipo, tá uma foto meio tremida, assim, sabe, só pra registrar isso, pra eu ter de lembrança, porque eu já estava desenvolvendo a minha tese sobre segredo nessa época, e eu falei assim: "Gente, eu preciso sempre lembrar disso", sabe, porque é um prédio que você não pode nem tirar foto na frente do prédio, Já sabe. já vem o Google aqui atrás da gente. Você tirou uma foto lá, ah, meu Apaga. Deus, Eu pego pra você apaga. apagar. Exatamente. Mas pra você ver, tipo, o nível de proteção, né, Uhum. então é realmente muito, eles dão muita atenção pra isso. Eu adoro, sabe, porque eu acho desafiador, eu acho muito difícil, muito subjetivo, é difícil de proteger, é difícil de discutir no judiciário, é difícil de provar, é tudo difícil. Então eu acho Nossa, é muito muito legal. complicado, porque imagina, você tem que ter todo um preparo quando você tem ali alguma coisa, algum elemento que você possa proteger por segredo empresarial. Você tem que ter um preparo muito grande para conseguir proteger aquilo e conseguir comprovar que aquilo é objeto de segredo. Aham. E aí sim você está preparado, mas do contrário, acontece o que acontece com a Cartier. É. Por isso, se vocês querem proteger alguma coisa, estejam preparados com uma equipe jurídica boa, adequada, especializada nisso. Contratem a Que gente. não adianta nada você ficar pegando o contrato de confidencialidade, cláusula de confidencialidade na internet, tá? Isso não protege nada de ninguém, enfim. Bom, eu queria só compartilhar com você, Ju, e com vocês, uma notícia que eu encontrei quando eu estava procurando as notícias, que não tem nada a ver com disputa de propriedade intelectual e tal, mas não sei se você já viu isso, que o mexicano venceu uma disputa com a Cartier. É,
E ficou com brincos a preço de banana por $28 e valia $28.000. Olha, gente, ele foi comprar um brinco porque ele viu que estava lá sendo apresentado por $28. Só que teve um erro no site. É $28.000. E aí o preço que tá Aham, exposto e ao ele preço que ele pagou leva. $28. Só que ele não recebeu o produto. Aí ele entrou com um processo. Pelo menos foi isso que eu entendi, eu li assim bem. Ele entrou com um processo e aí ele exigiu receber esse produto que estava sendo anunciado por $28. E ele ganhou. Gente, eu acho que Gente, eu vou entrar no site todo dia, acho. Pra ver se eu acho um erro mas sabe desse. que já aconteceu algum erro em alguma marca que deu um bug no site e tava, tipo, tudo por R$ 1? Foi? Na Sephora? Caramba! Foi, né? Eu vi, teve gente que Ah, fez mas isso aí acho que não festa é bug, isso daí. Eu acho que é interferência de de terceiros. terceiros. Eu acho que Ai, deve não ter tido sei. uma invasão ali. Eu não faço ideia do que aconteceu, mas foi. Eu lembro que foi um boom no TikTok, foi um boom em Nossa, todo lugar. caramba, por que eu não vejo essas coisas? Essas coisas Eu não também aparecem fico na minha pensando nisso. timeline. Nem a promoção de R$ 1 em aplicativos de delivery eu consigo. Não é Nunca tem pra verdade, mim. nem eu. Bom, então tá. Se Eu. vocês souberem de alguma coisa, avisa a gente, tá? Mas rápido, porque senão a gente demora pra pegar. Exatamente. Ai, ai. Bom, muito bom então. Ficamos com essa dos segredos. Dos segredos? Do segredo. Ah, meu Deus. E voltamos ainda com mais questões relacionadas a essas marcas de luxo, que tem muita coisa pra gente falar. E Até a com próxima. certeza sempre é briga de cachorro grande. Então, Aham, muito bom. adoro, adoro. Tchau, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal e de dar um like.